E hoje, então, meus irmãos, como é o último culto do ano e nós iniciamos uma série intitulada O Propósito da Igreja, nada melhor do que nós falarmos de um dos grandes propósitos da igreja e, na verdade, o chamado de cada um dos cristãos. E esse texto que nós vamos estudar hoje, na verdade, vamos colocar como se fosse a espinha dorsal do porquê que a igreja existe. Ou seja, o porquê que a igreja de Cristo existe. Por que que ela é tão importante na face da terra? Por que que o Senhor instituiu a igreja em todo o planeta? Ou seja, pega um povo de várias tribos, culturas e línguas, transforma os seus corações por intermédio do Espírito e da graça. Essas pessoas, então, envolvidas com essa graça tão amorosa, começam, então, a testemunhar daquilo que viram e ouviram, a falar de Jesus Cristo. Ou seja, as experiências pessoais que essas pessoas, homens e mulheres, eu e você teve, nós começamos a compartilhar com outras pessoas, falando do amor de Deus, falando dessa graça, falando aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, não num ato de soberba, mas por misericórdia e por graça. E hoje o tema que nós vamos refletir é ir e fazer discípulos. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é discípulo de Cristo? Você é discípulo de Cristo? Discípulo, ele é o aluno, aquele que aprende as instruções e o conteúdo que o seu mestre tem para passar. E não aprende apenas um conteúdo informativo de uma maneira discursiva de palavras, não. Mas o discípulo aprende com o exemplo do mestre. O discípulo aprende ao observar o mestre. O discípulo, ele tem a capacidade de transformação e ver as atitudes corretas do mestre através de suas ações. Ações essas que revelam Cristo na atitude do mestre, dos discípulos, do aluno, e o aluno fala: eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero seguir esses passos. Então, se nós falamos que somos de Jesus, que somos discípulos de Cristo, temos que andar conforme o mestre andou. E não só andar, é cumprir aquilo que ele nos ordenou a fazer como igreja. E para balizar a nossa reflexão nessa manhã, gostaria de usar o texto do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20. 18 a 20. Mateus 28. Vamos ler a partir do versículo 16. Mateus 28, Novo Testamento, abra aí a sua Bíblia. Versículo 16 até o verso de número 20. Subtítulo na versão NVI vai falar: a grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos mais um domingo na tua presença, domingo esse que se configura o último do ano de 2025. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste ano. Uma palavra que vem à nossa mente e nos nossos lábios é gratidão. Obrigado.
Que a tua bênção, Senhor, continue sobre nossas vidas. E que o Senhor se manifeste e fale aos nossos corações por intermédio de tua palavra. Porque o propósito da igreja, o propósito da tua noiva é irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, povos, línguas e nações. Nos ensina a cumprir este chamado. Nos ensina, Deus, a cumprir esta missão com excelência e com coração santo, a fim de que possamos, Pai, agradar o teu coração, cumprindo a missão que o Senhor nos ordenou. Repreenda toda obra do mal e o jugo maligno das trevas, tudo aquilo que nos impede de recebermos uma porção a mais de tua palavra nesta manhã, que caia por terra no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. O texto de Mateus 28, ele registra as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão. Nós sabemos que Jesus passou o seu ministério terreno aqui na terra durante 3 anos, pregando o evangelho da salvação. Falando, olha, é chegado até vocês o reino dos céus. As boas novas de salvação por intermédio de Cristo Jesus, para perdão dos pecados. O perdão de pecados, o Senhor ensina e fala, existe perdão de pecados através de mim. Por mais que os seus pecados, Isaías trabalha essa ideia, por mais que os seus pecados sejam escuros como a escarlata, vermelhos como o carmesim, através de mim, do meu sangue, se tornarão como a branca lã, mais alvos do que a neve. Ou seja, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar e limpar. O Senhor pode fazer isso. E ele então prega o evangelho, anuncia que ele é o Messias, criando então no coração de muitos judeus revolta. E essa revolta generalizada, principalmente em Jerusalém, quando ele entra em um jumentinho e as pessoas o exaltam falando, Hosana, glória a Deus nas alturas, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome de Davi, ele entra e é ovacionado. Alguns dias depois que vai se caracterizar a Páscoa, que era essa festa judaica lá em Jerusalém, os mesmos que estavam celebrando ao Senhor são os mesmos que o acusam de sedição, o acusam de heresias e são os mesmos que falam, crucifica-os. Ou seja, as mesmas pessoas que em uma hora o elogiaram são as mesmas pessoas que vão querer que ele morra. A mesma pessoa que abraçaram Jesus e falaram, mestre, estou contigo, foram as mesmas pessoas que o traiu. Mas Jesus olha com um olhar de amor para todas aquelas pessoas e fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus então está naquela cruz, sofrendo a sua paixão, e naquele momento ele fala, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre, ressuscita ao 3º dia. E ele então, depois deste episódio, aparece para quem? Para os judeus, para os seus discípulos. E quando ele aparece para os seus discípulos e começa a falar com eles, muitos acreditam e vão até Jesus e o adoram. Mestre, o Senhor está aqui. Aquilo que o Senhor falou de ressuscitar é verdade. A vida eterna é uma realidade. O reino dos céus é uma realidade. Morar com o Senhor é uma realidade. Porque o Senhor já tinha falado em João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Mas eu irei e vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Jesus já estava falando da sua morte e ressurreição, que ele ia para o Pai e depois iria resgatar uma igreja. E nisso que os seus discípulos olham e vê Jesus ressurreto, o adoram. Mas outros também, por causa da perseguição do Império Romano, duvidam. Será que esse Jesus é mesmo ele? Será que é ele? Só que Jesus
Ele não se preocupa com a dúvida daqueles que às vezes pensam, será que é o mestre? Não. Mas ele profere uma palavra que nós acabamos de ler. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, então, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqueles que estavam duvidando, Jesus não liga no primeiro momento e fala, vão e façam discípulos. Mas olha que interessante, aqueles que duvidaram eram quem? Discípulos. Aqueles que duvidaram estavam andando com ele. Aqueles que duvidaram também eram aqueles que estavam próximo de Jesus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você anda com Jesus e às vezes duvida? Ah, mas será que ele pode fazer isso ainda? Mas será? Como vai ser? E a gente turba o nosso coração e ele fala, não turbeis o vosso coração. A gente fica preocupado mesmo com a palavra dele já liberada sobre nossas vidas. Mas Jesus então fala, é-me dada toda a autoridade. Olha que interessante. Mesmo tinha alguns que acreditavam, outros que não, uns que o adoravam e outros que teve dúvida, ele fala, é-me dada a autoridade, mostrando que o chamado de Deus, a missão, não depende da perfeição dos discípulos, mas da graça dele. O chamado, a vocação, a pregação do Evangelho, para que a gente possa trabalhar no reino de Deus para a sua expansão, não depende se eu sou perfeito ou não. Não depende dos meus defeitos ou não, porque a autoridade está no nome de Jesus. A obra dele vai expandir, pessoas serão alcançadas, mesmo eu sendo imperfeito, falando dele. Isso que é interessante, porque a missão da igreja não nasce da perfeição dos discípulos, mas na autoridade de Jesus Cristo ressuscitado. E principalmente, pessoal, nesse mundo que eles estavam vivendo no primeiro século, era marcado por fronteiras étnicas completamente rígidas, porque judeus e gentios, então eram duas classes teoricamente étnicas divididas, judeus não se misturam com gentios e gentios não se misturam com judeus porque são pagãos. Tinha ainda no primeiro século um domínio romano terrível e no meio do Império Romano tinha uma diversidade cultural e religiosa. Porque não tinha só o cristianismo que estava em ascensão ali no meio. Tinham outros deuses também caracterizados como os deuses pagãos, que eram os deuses do Império Romano, de uma cultura grega, como Apolo, Artemis e outros deuses também ali da Grécia Antiga. Então imagine você ser crente no primeiro século, com um governo corrupto, perseguidor da igreja, e no meio de tudo isso o Senhor fala, ide e pregai o Evangelho. Mas não só prega o Evangelho, faça discípulos de todas as nações. A nossa missão não depende da nossa capacidade humana. E a gente vê isso aonde? Em Moisés. Lembram de Moisés? Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus. Segura aí. Foi naquele momento que o povo estava vivendo 400 anos, um pouco mais de 400 anos, no Egito. Vivendo oprimido por Faraó, o rei da época. O povo clama e fala, Senhor, nos livra desta opressão. Deus levanta Moisés como libertador, 40 anos fica no Egito, 40 anos no deserto, se levanta então com 80 anos de idade para cumprir o chamado e a vocação. Então, independente da sua idade, Jesus ainda quer te usar, viu? Jesus quer te usar poderosamente, viu? Porque ele tinha 80 anos quando ele começa a ser usado por Deus. E Deus fala, vou usar você, olha só, para libertar o meu povo. Você vai ter que anunciar a minha vontade para Faraó. Que vontade é essa? Deixe o meu povo ir, adorar. Mas espera aí, quem sou eu? Olha a imperfeição.
Olha o defeito. Mas quem sou eu? Não sei falar, a gente sabe de toda a narrativa. Não tenho a boa oratória, não tenho a boa retórica, não tenho nada. Mas o que eu vou falar? Ou seja, a missão não depende da capacidade humana, mas do poder divino sobre nossas vidas. E olha só então o que ele fala para Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Olha o que ele falou. Eu vou estar com você. No Antigo Testamento. Eu estarei com você. E no Novo Testamento, quando Jesus dá a grande comissão, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Tem uma palavra de Deus sobre eles. E Moisés então cumpre essa missão, mesmo com todas as suas imperfeições. Que missão é essa? Falar da vontade de Deus ao coração de Faraó. E a nossa missão como igreja é testemunhar de Jesus e anunciar a palavra, e não só anunciar a palavra, mas fazer discípulos de uma maneira intencional. Nós temos que fazer discípulos de uma maneira intencional, porque essa palavra que foi dada a Moisés foi dada também no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 33. Olha o que diz a palavra de Deus. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar o quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. Fazer discípulo é gastar tempo junto. Fazer discípulo é andar com as pessoas. Fazer discípulo é falar, estarei aí com você, fazendo um discipulado, conversando e falando do amor de Deus intencionalmente para você. Mas por que às vezes a gente passa desapercebido sobre isso? Porque nós não discipulamos ninguém na nossa caminhada cristã, muitas vezes. A gente não gasta tempo intencional com pessoas. E nós temos que fazer isso intencionalmente. Interessante que o verbo principal aqui que ele fala não é ir, mas sim fazer discípulos. E como que eu faço discípulos? Ensinando. Eu consigo ensinar num único dia? Qual que é o processo pedagógico de ensino? Você vai lá, a criança entra no Fundamental 1, depois vai para o Fundamental 2, depois vai para o ensino médio, certo? Passando pela fase do Fundamental 1 com parte da alfabetização, de 1ª a 5ª série, depois Fundamental 2 já começa a ganhar um pouco mais de autonomia do 6º ao 9º ano, depois vai para o ensino médio, aonde já começa com 15, vai até aos 17 anos, onde começa a ter uma visão mais da vida, já se preparando para a universidade, acaba o ensino médio, vai entrar na universidade, ou seja, é um processo pedagógico de ensino. O discipulado é um processo pedagógico de ensino. Por isso que nós podemos fazer um evangelismo agora, aqui, nós como igreja, lá na Praça Silvio Romero, e voltarmos extremamente alegres, e isso é válido, falando, olha, 30 pessoas aceitaram Jesus, tá bom, quantas foram para a igreja? Quantas estão na comunidade de fé? Quantas estão fazendo parte do corpo de Cristo? Porque o que os apóstolos faziam e nós lemos? Eles perseveravam na doutrina, indo de casa em casa, perseverando na doutrina. Aceitou Jesus? Aceitou. Estou indo na tua casa. Vou falar de Jesus agora para você. Estou indo aí. Vamos conversar. Porque a gente vê que o discipulado não é apenas um chamado para seguir e não apenas crer. Ah, aceitei Jesus, creio nele. Tá bom. Não é só crer. Discipulado, guarde isso. Discipulado não é só crer, é seguir Jesus. Mas como assim, pastor? A gente tem que ir e seguir Jesus. Porque aquilo que eu ensino e eu recebo, aquilo que eu recebi de ensino, eu tenho que transmitir este ensino para alguém. E eu só consigo transmitir esse ensino se eu sento e ando do lado da pessoa, se eu me relaciono com ela. Quer ver exemplo disso? Paulo fez isso com o jovem pastor Timóteo.
2 Timóteo, olha só. Não, Mateus capítulo 4, versículo 19 a 20. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 19 a 20. Então, Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Versículo 20. No mesmo instante, eles fizeram o quê? Deixaram as redes e o seguiram. Não é apenas crer. Se eu creio em Jesus Cristo, ótimo, crie. Já creio nele, creio que ele é Deus. Não, é crer e seguir. Agora eu sigo os passos do mestre, eu renuncio a minha vida em favor do mestre. O que Pedro fez, pessoal? Isso é importantíssimo. Eu estava pescando, é o meu trabalho, é a minha fonte de sustento. Só para vocês verem como que seguir a Jesus vai implicar muitas vezes a gente renunciar muitas coisas. Ele estava trabalhando, passou a madrugada inteira ali trabalhando, não pescou nada. Sabemos dessa história, pesca maravilhosa. Jesus estava ensinando na praia, Pedro já está, depois de pescar a madrugada inteira, arrumando as redes ali, dobrando as redes, que naquela época não tinha molinete para pescar, estava arrumando as redes juntamente com seus irmãos ali, voltam para a beirada na praia e encontram Jesus. Jesus fala: segura aí, eu posso subir aqui um pouquinho no barco para falar com o pessoal? Não, pode. Aí Jesus sobe no barco, continua ensinando as pessoas e Pedro está ali. Aí daqui a pouco Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, lança de novo as redes. Pedro olha e fala: eu já trabalhei a madrugada inteira, é minha profissão. Era a experiência de Pedro, era a expertise dele. Porque quando as pessoas têm uma expertise em certa área de atuação, fica fácil para ela fazer certas coisas. Que quando você pede para uma outra pessoa fazer, ela não vai saber fazer com tanta maestria, mas aquilo é a expertise dele. É meu trabalho. Ou seja, olha que interessante, eu vivo disso. E você está falando para eu lançar? Trabalhei a noite inteira e não aconteceu nada. Vamos lá, tá bom. Eu vou lançar em cima da tua palavra. Pedro vai, lança a rede. Quando ele lança a rede, olha para Jesus, dá aquele tranco no barco. Uou, o que aconteceu? O barco começa a vir a pique. Fala: meu Deus, galera, segura. Seguraram as redes, começaram a puxar as redes. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, me perdoa porque eu sou pecador. Jesus nesse momento fala: Pedro, me segue, porque eu vou fazer vocês pescadores agora, não de peixe, mas de homens. Pescador de almas para o meu reino. O que Jesus Cristo fez? Falou isso para Pedro. O que Pedro fez? Deixaram as suas redes e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Olha só, pessoal, crer em Jesus envolve segui-lo. E o que significa seguir? Eu vou reorganizar a minha vida em torno de Jesus. Tá entendendo? Quando eu sou um discípulo de Cristo verdadeiramente, a minha vida é reorganizada através dele. Não sou eu que organizo a minha vida. A minha vida é toda organizada em torno dele. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro do meu casamento. Ele é o centro do ensino dos meus filhos. Ele é o centro do meu trabalho. Toda a minha vida eu reorganizo através de Cristo Jesus estando no centro. Porque quando eu não coloco ele no centro, eu tento reorganizar a família, eu tento reorganizar trabalho, eu tento reorganizar meus filhos, eu tento reorganizar minhas finanças, eu tento reorganizar tantas outras coisas na minha vida, coisas essas que eu não tenho tanta gestão e domínio e eu acabo me cansando e me frustrando. Por quê? Porque eu quis organizar a minha vida e uma das bases dessa organização eu coloco Cristo. Não. Nós que somos de Jesus e falamos e professamos e cremos que somos de Jesus, não é apenas falar. Eu tenho que seguir, ou seja, através dele eu reorganizo minha vida. Através dele eu faço as coisas. É a partir dele, não é a partir de mim. Porque toda hora que eu faço algo a partir de mim é egoísta. Tá dando para entender? Tudo que sai, primeiramente, de mim para fora, egoísmo. Agora, a partir dele, propósito chamado de vocação.
Se eu trabalho, é a partir deles. Vocês vão entender onde a gente vai chegar. Tudo na minha vida é através de Jesus. Tudo na minha vida é através dele. Por que que então nós vivemos muitas vezes grandes crises em nossas vidas, pessoal? Porque a gente não organiza a nossa vida ou reorganiza através de Cristo. A grande questão é, você e eu continuaremos tendo muita crise se a gente não reorganizar a nossa vida através dele. Jesus é o centro. Qual que é a vontade, qual que é o chamado, qual que é a instrução, qual que é o ensino. Através disso, parte de mim para fora. Não é o seguinte, a minha vontade é essa, eu vou fazer e oro para que Deus chancele. Não. É através de Cristo que a nossa vida ganha propósito, prosperidade e bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque discipulado gera novos discípulos. Jesus começou a ensinar Pedro e falou, vem agora e me segue. Por quê? Agora você vai andar comigo. Agora você será o meu discípulo. Então eu vou te ensinar as coisas de Deus. Paulo fez isso, sabe com quem? Com Timóteo, o jovem pastor. Vem cá, Timóteo, que eu vou ensinar você. Vou ensinar como que é o relacionamento. Vou ensinar como que você deve tratar as pessoas. Você deve ser o exemplo, Timóteo, no trato, no falar, na dar doutrina. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, Timóteo. Aquilo que você recebeu, seja fiel. Seja fiel. Não negocie valores, não negocie sim princípios. Você tem que ser um exemplo de cristão. Você é um jovem pastor. Por quê? Toma cuidado, Timóteo, de você mesmo e da tua palavra. Porque daí você vai, olha que interessante, você vai salvar tanto você como as pessoas que te ouvem. As pessoas veem em você o Espírito fluir. As pessoas veem em você e em mim o caráter de Cristo. As pessoas veem o Espírito Santo se movendo na sua vida. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. A pessoa vê o Espírito Santo se movendo na sua vida? As pessoas? Porque fazer discípulo é isso. Ele é intencional. Por quê? Olha o que diz o texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. 2 Timóteo 2:2. Paulo falando para ele, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes também de ensiná-las a outros. Olha o processo de aprendizado e discipulado. Sabe as palavras que eu ensinei para você? Dos textos bíblicos, do comportamento, das atitudes, do amor, da fé, Timóteo? Sim. Aquilo que eu ensinei para você, procure homens fiéis, leais, que você também possa ensinar eles intencionalmente, do mesmo jeito que eu ensinei vocês, e eles possam ensinar outras pessoas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você está discipulando quem, meu irmão? Só pergunta. Obrigado, Tati. Só pergunta. É intencional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que discipular, pessoal, as pessoas. 2026, o Espírito Santo tem colocado algo dentro do meu coração. A partir do ano que vem, eu já conversei com a minha esposa, eu vou fazer o discipulado agora intencionalmente com pessoas que não conhecem Jesus. Eu vou ir na casa das pessoas durante 8 semanas. Já tem algumas pessoas que eu vou. Na verdade, eu tenho um trabalho o ano inteiro pro ano que vem. O ano tem quantos meses? 12. Eu vou gastar com cada família 4 semanas. Então, 2 meses da minha vida, eu vou gastar com essas famílias intencionalmente. Eu vou ir toda segunda-feira na casa de um casal, e depois no outro casal, e depois do outro casal. Ninguém que é da igreja, que vem aqui na igreja. Eu vou discipular intencionalmente. Aí a Cadine falou, mas Renato, você poderia juntar a sala, né? Você poderia juntar a sala para você alcançar mais pessoas. Não, eu quero trabalhar um por um. Eu quero chegar com um casal, eu quero falar de Jesus para aquele casal, e eu vou orar com eles, eu quero ouvir eles, eu quero ouvir o coração deles, eu vou orar por eles, eu vou gastar tempo da minha agenda, da minha vida para eles. O ano que vem eu vou gastar... Ah, mas Renato, você então vai discipular umas 8 pessoas só? Porque cada casal, dependendo, um casal que é uma família, que eu vou lá na casa, eu vou demorar 2 meses?
em cada um, que são 4 semanas, um ano tem 12 meses. Então eu vou ficar 2 meses com uma família, mais 2 meses na outra, mais 2 meses da outra, já dão 6 meses. Eu vou atender 1, 2, 3, 6. Vou atender 6 famílias o ano que vem. Intencionalmente. Vou na casa, vou tomar café, vou orar. Não estão aqui na igreja e não conhecem Jesus. Estão começando a conhecer Jesus. Mas intencionalmente eu vou. Vou gastar tempo. Se eu estou dando esse exemplo, isso daqui é para vocês. Quem que vocês vão fazer isso aí o ano que vem? Intencionalmente. É o meu dever falar isso para vocês. Gastar tempo intencional. Mas, Renato, o que você vai fazer? Eu vou tirar todas as segundas-feiras da minha vida para fazer isso, do ano 2026. O quê? Não tenho compromisso. Ah, pastor, tem compromisso segunda-feira. Não tenho não, meu compromisso é com aquele casal. Meu compromisso é com aquela família. E na quarta-feira eu tenho um culto aqui. Mas vai ser puxado para você. É isso. O apóstolo Paulo fala em Coríntios. Eu gastei a minha vida na obra. Eu gastei a minha vida. Ou seja, eu trabalhei, eu fiz as coisas, eu estudei. E vou fazer o quê, pessoal? Eu estou dando um exemplo que eu vou fazer intencional porque envolve renúncia. Eu vou acordar cedo, eu vou dar aula, vou trabalhar depois na empresa, vou cuidar das ovelhas aqui da igreja, que são vocês, vou visitar, vou fazer todos os cultos e ainda isso vou falar lá do amor de Deus intencionalmente. Então, quando eu falo isso para vocês, não vem com desculpa. Ah, pastor, não tive tempo. Não fala isso para mim. Não tive tempo. E olha o que eu vou perguntar para vocês. Quem vocês estão discipulando? Aguarde o ano que vem, pessoal. Eu estou empolgado. Quem vocês estão discipulando intencionalmente, gastando tempo? Ah, não. Agenda não. Você que faz agenda. Eu encontrei já algumas pessoas, pastor, já até falei com a minha esposa. Eu vejo, eu já estou falando com ela que vai ser uma bênção, meus filhos vão estar lá, um não vai querer, porque estão meio assim, mas eu não vejo a hora dele ter esse ambiente de conversa, de culto e tal. A gente vai lá na tua casa, irmão. Vou gastar tempo intencionalmente. Por quê? Isso é o ID. O ID é intencional. O ID significa eu reorganizar a minha vida através dele. Uma igreja que não discipula é uma igreja que não está cumprindo. E quem que é a igreja? Eu e você. Ou seja, se você não estiver discipulando ninguém, você não está cumprindo o chamado de Deus na sua vida. E o Espírito Santo tocou no meu coração e me incomodou. Então, se você não está cumprindo o chamado de Deus, porque você não está discipulando intencionalmente, o ano que vem, trate de começar intencionalmente. Ah, não tenho tempo. Tem sim, faz sua agenda porque eu estou fazendo a minha. Pessoal, isso é evangelho. É gastar tempo. É gastar tempo. A gente não faz uma série de coisas? Agora você vai gastar tempo com pessoas. Com pessoas. Fale para a pessoa que está do seu lado. Gaste tempo com pessoas no ano que vem, discipulando. Gaste tempo com pessoas o ano que vem, discipulando. O discipulado saudável é multiplicador. Ah, pastor, mas isso daí às vezes é muito puxado. Dietrich Bonhoeffer, que é um autor que eu gosto muito, no livro O Discipulado, ele tem um livro, uma obra chamada O Discipulado. Olha o que ele fala. Século 1945, da Segunda Guerra Mundial. Olha a frase dele. Quando Cristo chama um homem, ele o chama para quê? Para morrer. Para morrer para você. Ah, minha vontade e tal. Esquece sua vontade, não estou nem aí com a tua vontade. Ah, mas eu não quero, não estou nem aí. É para cumprir o chamado. Se nós somos cristãos verdadeiros, tem que discipular, pessoal. Fale isso. Se você se diz crente, cristão, você tem que discipular para a pessoa que está do seu lado. Pode falar. Se você é cristão, você tem que discipular. Mas como assim, pastor, discipular? Nós temos discipulado aqui na igreja, que é a trilha. 8 semanas. Então a gente já tem um material didático, tem apostila. Aí você fala assim, pô, nós poderíamos... Puxa, pastor, nós poderíamos fazer online? Sim, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que eu decidi fazer o quê? Eu vou fazer presencial. Poderia formar uma sala e fazer? Ah, vem todo mundo para a igreja, vai em todo mundo para tal lugar? Poderia. Não. Mas sabe por quê? Quando eu estou fazendo discipulado, guarde isso, 1 a 1, a pessoa abre o coração. Estou com crise na minha família assim, estou com crise nos meus filhos assim, estou com crise no meu trabalho assim, pastor, ora por mim, olha só, eu tenho acesso ao coração e eles têm acesso ao meu coração. E a gente junto ora, clama e busca a presença de Deus, gerando assim mais relacionamento, mais intimidade. Aí pode ser que possivelmente, olha só que interessante,
essas pessoas que nós estamos discipulando vão estar aqui na igreja. Porque depois que eu for lá e orar com eles, te vejo no domingo. Te vejo no domingo das 10 horas. Vai ser um prazer receber você. Eles não estão indo na igreja. Aí o que eu faço? Trago para cá. Ó, esse daqui é a Dona Márcia, esse daqui é a Dona Márcia Francisca, esse daqui é a Marcinha, esse daqui é a Gabi, esse daqui é o Isaías, esse daqui é a Karen, esse daqui é a Vivi. Começa a se compartilhar com os fiéis e a comunidade de fé. Mas nasceu de onde? De uma intencionalidade. Eu gastei a minha vida para isso. Pessoal, que o ano de 2026 a gente gaste mais tempo com Jesus, fazendo as coisas dele do que as nossas próprias coisas. Pastor, está falando que as nossas coisas não é importante? Lógico que é. Estudar? Lógico que estudar é importante, estudo até hoje. Me formo ano que vem. Trabalho até hoje. Faz reunião até hoje. Visita até hoje. Dá atendimento pastoral até hoje. Cuida da sua família até hoje. Tempo a gente arruma. O tempo a gente arruma. Então eu quero encorajar vocês, mexendo no coração de vocês com esse desafio. O ano de 2026 será um ano que vocês discipularão pessoas. Então já vai pensando aí que depois nós vamos orar. Quem que eu vou discipular o ano que vem? Pega primo, pega tio, pega colega que conhece, fala, ó, quero tomar um café com você uma vez por semana que eu vou bater um papo com você. Pega a apostila, a gente vai disponibilizar a apostila para vocês, que a gente tem a apostila em PDF. Puxa, pastor, não gosto de PDF, quero imprimir. A gente imprime a apostila para vocês, não tem problema nenhum. Mas vocês vão fazer o quê? Falar de Jesus. Quando Cristo chama um homem, ele chama para morrer. Morrer para o mundo, morrer para as suas vontades e morrer para as suas paixões. E fale outra coisa para a pessoa que está do seu lado. Para de se fazer de vítima. Pode falar para ela, para de se fazer de vítima. Sabe por quê? Porque a gente se faz de vítima. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu tenho vergonha, pelo amor de Deus. Tem uma apostila. Vamos ler junto? Didática. Vamos ler junto? Lê o texto, entendeu? Entendi. Ah, se não, depois eu trago a resposta para você, vamos orar. Você tem até uma apostila didática. Por quê? O chamado não depende, pessoal, da nossa imperfeição, mas da nossa disponibilidade. Quando eu me disponho para fazer isso, vocês vão ver a graça do Senhor que vai vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida profissional, sua vida financeira. Sabe por quê? Porque você está priorizando Jesus Cristo na sua vida. Eu já contei alguns testemunhos aqui, eu não sou de contar, mas o Espírito Santo está me falando para contar isso. Muitas vezes que eu priorizei a obra de Jesus aqui na minha vida, na nossa vida, eu nem precisava, estava até conversando com o Jairinho lá atrás, a gente nem precisava orar para que Deus abençoasse trabalho. Posso falar uma coisa para vocês? Anos eu fiquei sem pedir para Deus abençoar trabalho, parte financeira. Anos. Vinha na minha mão. Mas como que era a sua vida, Renata? A gente até brinca, que eu era caçador, já falei para vocês aqui, né? Caçador de campanha. Toda vez, e era jovem ainda, viu? 20 e poucos anos. Não que eu seja, né? Estou avançado em dias, mas assim, 20 e poucos anos, caçava campanha para fazer. E eu tava lá no trabalho, eu me lembro, hoje em dia tá mais difícil. Não sei porque, acho que vai chegando a idade, fica difícil pra gente jejuar, né? Mais conforme eu jejuava antigamente. Porque eu jejuava jejum total, de 24 horas, de água e comida. Água e comida, então não comia. Mas o que você fazia, pastor? Ficava só em casa? Não, ia trabalhar. Eu ia trabalhar lá em Tamboré, Alphaville, trabalhava lá, saía, ficava na rua. Quando ia todo mundo almoçar, o pessoal entrava no restaurante, eu ficava no carro. Pegava a Bíblia e lia, sem água. Voltava. À noite, sabe para onde eu estava? No culto. Aí à noite eu ia para o culto, às vezes abria o culto, às vezes pregava, estava lá, orava por todo mundo, saía do culto 10h30 da noite, o dia inteiro sem comer, desde segunda-feira. Chegava em casa, orava ao Senhor e depois fazia a minha refeição. Mas olha que interessante, os maiores milagres que eu vivi foi quando eu renunciei para fazer as coisas de Deus. Que eu entrava nas casas, pessoal, ainda jovem, 20 e poucos anos. Eu saía de um lugar, Jesus sabe,
Eu saía de um lugar e ia evangelizar. Pegava a Cadine, minha fiel escudeira. Vambora. Onde a gente vai agora? A gente vai para fulano de tal. Ia lá, tal, entrava dentro da casa. Aí era um menino que tinha acabado de ser preso, saiu da cadeia lá, um menino, tinha saído lá. Aí daqui a pouco a gente começou a fazer, vamos fazer campanha de 7 semanas aqui. O quê? 7 quarta-feira eu vou vir aqui na casa da senhora. E a mãe desesperada do filho, a gente foi lá e orou. Aí tinha a obra de bruxaria lá dentro da casa. Aí Deus começou a fazer coisas, libertar, transformar aquela família. Foi uma bênção durante 7 semanas, ou seja, intencionalmente nós fomos lá. E Jesus fez grandes obras. Visitamos há alguns anos atrás o Jairinho. Eu não sei nem porque eu estou contando esse testemunho, mas Jesus está mandando contar. Meu Deus do céu. Amém. Eu e o Jairinho fomos visitar, ele falou assim, Renato, vamos visitar uma pessoa lá na Zona Norte. Vamos visitar essa pessoa lá na Zona Norte. Porque o filho dela, acho que tinha sido preso na FEBEM, na época era Fundação Casa. Vamos. Não conhecia. Saí, fui lá intencionalmente. Quando eu cheguei lá, começamos a conversar com a mãe, muito preocupada, porque o filho estava nessa situação. Oramos. E Deus deu uma palavra que ia libertar o menino. Só que naquela hora que a gente começa a orar, viu uma entidade demoníaca. Aí aquela entidade estava lá, viu um trabalho, embaixo da cama da mulher, espiritualmente, eu na sala. Nunca tinha visto a mulher. Eu na sala, orando. E quando eu vejo um trabalho, começamos a desmanchar aquele trabalho. Eu falei, tô vendo uma cama de madeira, de mogno, Deus está me mostrando aqui, bem inclinada assim, um trabalho embaixo da cama, tá. E começamos a repreender aquela obra do mal. Repreendemos toda aquela obra do mal em nome de Jesus, quebrou, foi liberto. Tá bom. Aí a irmã foi pegar uma água. Aí o Jairinho virou para mim. Cadê o Jairinho? O Jairinho tá aí? O Jairinho virou para mim e falou assim, irmão, olha contando os pecados aqui, Jairinho. Irmão, você falou aí que era uma cama de madeira e tinha um trabalho embaixo da cama. Tá bom. Mas se a cama não for de madeira? E se ela for de ferro? E aí? Eu falei, não seja por isso. Irmã, precisamos ir lá no seu quarto orar. Quando a gente entra no quarto da irmã para orar, você acha que cor que era a cama, irmãos? E o que tinha embaixo da cama, Jairinho? Deus mostrou. Repreendeu aquela obra das trevas. Ficou super feliz. Depois, não sei se o filho foi solto. O Jairinho tinha mais contato. Não sei se depois o filho foi solto. Mas estão entendendo quando você trabalha intencionalmente? Olha só. Cheguei cansado do trabalho. 6h30, 7 horas da noite. Renato, vamos lá. Na Zona Norte, moro na Zona Leste. Vamos. Saí cansado e fui orar. É um peso para mim? Não, faço com maior alegria. Porque eu amo fazer isso. Eu amo. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é prazeroso fazer a obra de Jesus. É prazeroso. Sair, renunciar e ir fazer a obra de Jesus, porque quando Deus começa a usar a tua vida para abençoar outras pessoas, você fala, obrigado, Jesus, por poder usar a minha vida. Você sai com uma alegria que você não imagina. Eu quero que você sinta essa alegria, eu vou profetizar sobre a sua vida hoje. É uma alegria no espírito. Quem já sentiu essa alegria no espírito? Que é uma alegria? Você está passando dificuldade, uma tristeza, o que for. Você faz a obra de Jesus, você está com crise na família, crise financeira, um monte de coisa. Aí você faz a obra, você acaba de fazer, entra dentro do carro, vem uma alegria, como se você não tivesse problema algum. Já sentiu isso? Já sentiu? Como se não tivesse problema algum, porque é a alegria que o Espírito Santo dá para fazer. Você fala assim, essa é a alegria, essa é a paz que excede todo entendimento quando eu faço a obra de Deus e permito que o Espírito Santo flua através da minha vida. É essa alegria, eu quero mais. Por isso que a obra de Jesus se torna, entre aspas, viciante. Viciante, entre aspas. Porque é tão bom sentir a presença de Deus que eu renuncio minhas coisas. Fale para a pessoa que está do seu lado. Se prepare em 2026 para você renunciar, irmãozinho. Se prepara para você renunciar. Segundo e último lugar. Segundo, a missão, ela é universal, mas começa onde estamos. A missão é universal,
mas começa onde estamos. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A missão ela é global, mas a progressão é local. Vocês serão minha testemunha aonde? Que ele fala o texto. Primeiro lugar, Jerusalém. Jerusalém. Onde eles estavam, como eles começaram? Jerusalém. Você começa a ser testemunha em Jerusalém, no seu local de atuação. Aonde nós vamos começar a discipular? Com as pessoas da sua casa, o seu primo. Alguém começa a testemunhar. Aqui vamos fazer o evangelismo local, aqui, que nós vamos fazer. Então participe do evangelismo. Nós estamos preparando algo para o ano que vem de evangelismo que nós vamos fazer, que vai ser a pesquisa religiosa. Em março desse ano de 2025, nós fizemos evangelismo de impacto lá na Praça Silva Romero. Teve a pesquisa religiosa. Essa pesquisa religiosa, né, Vivi? Compilamos ali, deu quantas pessoas que aceitaram ir nas casas, mais ou menos. Você se lembra? Pode ser um chute, mais ou menos. Umas 20 pessoas. Olha só, a pesquisa religiosa é uma ferramenta maravilhosa, pessoal. Você vai falando e depois acho que tem uns campos lá nessa pesquisa de você aceita um estudo na sua casa? Olha a jogada. Estratégia. Aceito. 20 pessoas aceitaram o estudo na casa, ou seja, que a gente podia fazer discipulado. Nós não fizemos nenhum. Por quê? Não tivemos mão de obra para fazer. A gente depois contabilizou. 20 pessoas que falaram, pode vir na minha casa. Aí eu me cobrei muito por isso. Lembra que a gente conversou? Nós se cobramos. Meu Deus, 20 pessoas levantaram a mão e falaram, vem na minha casa que eu aceito um estudo bíblico, a gente não foi. Só que desse ano vai ser diferente, 2026. A gente vai fazer de novo a pesquisa religiosa. Aonde, pastor? Aqui no bairro. 7 pessoas falaram que aceita o estudo. Tá bom, já pode colocar eu e a Cadine aqui para uma casa. Quem que vai ser? Eu vou levantar agora na igreja, pessoal, vou começar a falar. Quem que vai pegar essa outra família? Aí vocês vão levantar a mão. Então, contato, pode ir, material. Quem vai pegar essa outra família? Quem vai pegar outra família? Nós agora seremos intencionais, pessoal. Intencionais. Porque você concorda com essa oportunidade que Jesus nos deu? Eu entrego nas mãos de vocês 20 pessoas. Eu pedi perdão para Jesus. 20 pessoas que falou, pode vir na minha casa. O mais difícil é a pessoa abrir porta da casa, pessoal. Para a pessoa vir dentro da sua casa. Eu falei, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque a gente não teve estratégia. Obviamente, a gente não esperava que seria um fluxo desse. A gente não tinha noção que ia ser um fluxo desse. Mas agora que a gente pegou um pouco de experiência, ótimo. Quantas pessoas tem? 7. Vou chegar para vocês aqui. Quem que vai na casa, pessoal? Levanta a mão. Aí vocês vão levantar a mão e a gente vai distribuir as casas e a gente vai orar por vocês, quem que vocês vão e assim por diante para pregar o evangelho. Temos que ser mais intencionais. Começar aqui no nosso bairro. A missão, sabe por quê? Ela vai romper barreiras culturais. Pedro e Cornélio, quando a gente cumpre a missão, mas aquele eu não quero fazer porque é da minha família, ele é tão difícil. Mas é ele que a gente tem que começar a fazer. Você aceita o estudo bíblico? Não, então tá ok. Você, outro, eu aceito, eu queria ouvir. Senta com essas pessoas. Olha o que Pedro fez. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. Pedro não queria estar na casa de Cornélio. Pedro não queria estar na casa de Cornélio. Olha que interessante. Às vezes você não vai querer discipular. Você não vai querer fazer. Mas Pedro fez porque o Espírito de Deus falou com ele. Olha só. Então Pedro começou a falar. Agora percebo que verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Porque Deus falou para Pedro uma visão, vários animais, carnes proibidas e imundas no conceito judaico, através do livro de Levítico, que ia se tornar impuro. Pedro, mata e come. Não vou matar e comer porque nunca entrou na minha boca
é coisa imunda. Pedro, mata e come. Não, não vou comer. Quem é você para dizer que é imundo aquilo que Deus purificou? Pedro, mata e come. Não, não vou comer, Senhor. Nunca entrou na minha boca coisa comum e imunda. Quem é você para falar que é imundo aquilo que Deus purificou? Eu estou mandando um pessoal para vir falar com você aí, que é de lá de Cornélio, e você vai com eles porque eu tenho uma obra para fazer lá. Pedro acaba de ter essa visão, bate na porta. Pedro está aí, a gente veio aqui por ordem do centurião Cornélio, lá da corte italiana. E Pedro não queria ir. Por quê? Pedro já era convertido, mas ainda tinha religiosidade dentro do seu coração. Ou seja, você não é mais... Ô filho, você não tem mais a tradição judaica, agora você é convertido. Tira essa religiosidade de não pode comer sim, ora e vambora. Come uma bela de uma feijoada. Um joelhinho de porco, fica à vontade, uma orelha. Eu gosto de feijoada light. Mas pode comer agora. Ou seja, você está se relacionando comigo com preceitos religiosos, Pedro. Para com isso. Nova vida, novo tempo, odre novo para vinho novo. Azeite novo, Pedro. É novo na tua vida. Para de querer encaixar o cristianismo na sua experiência pessoal. Eu não vou caber nesse seu mundinho, não. É muito maior aquilo que eu tenho para você, Pedrão. Pedro, então tá bom, vou lá. Pedro chega na casa de Cornélio, que não queria ir, e fala, você sabe que eu não queria estar aqui. Porque não me é lícito estar aqui na sua casa, porque você é um gentil e eu sou um judeu. Tinha essas barreiras culturais ainda. Aí Pedro falou, mas eu vim porque o Espírito Santo mandou. Quando Pedro começa a testemunhar de Jesus, falar da sua morte, da sua ressurreição, o Espírito Santo desce sobre toda aquela casa. E sabe quando o Espírito Santo desceu? Um dos manifestares foi o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Começaram a falar em outras línguas, foi aquela língua estranha para tudo quanto é lado. Aí Pedro fala o texto que nós acabamos de falar. E então Pedro começou a falar, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, quem sou eu e você para fazer acepção? De falar, essa aqui não merece ou essa merece? Não. Temos que pregar o evangelho para toda a criatura. A missão de Deus em nossas vidas confronta muitos preconceitos que a gente tem, mas também ela amplia nossa visão para novos horizontes. Leslie Newbigin, olha o que ele fala. A missão da igreja, que é o chamado, a missão não é um programa da igreja. A missão é a razão da existência da igreja. Por que nós existimos como For You Church? Para discipular pessoas. Para que nós existimos como igreja local no bairro do Carrão? Para discipular pessoas. Para que nós existimos como comunidade de fé que se reúne aos domingos para cultuar ao Senhor? Para discipular pessoas. Ou seja, se nós como igreja não discipularmos pessoas, a gente não está sendo uma igreja verdadeira. Só que a gente quer que Jesus faça o quê? Salve pessoas. Quantos aqui querem que Jesus salve pessoas? Fala, glória a Deus! Jesus vai salvar usando a sua vida. Fale para a pessoa que está do seu lado. Deus usa a sua vida. É a sua vida que ele vai usar. Não é o outro, não. Mas como assim? Porque a gente gosta de falar, pessoal. Nós temos que ser muito práticos. Muito práticos. O evangelho, ele é intencional. Ele é intencional. Você vai entender agora o porquê. Olha só. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Olha isso. Romanos, capítulo 10, 14 e 15. Palavras de Paulo. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas obras. Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão crer
Daqueles que ele não ouviram. Ou seja, a responsabilidade de pregar e discipular é minha e sua. E ele fala, quão formosos são os pés daqueles que levam o evangelho da salvação. É essa intencionalidade que nós temos que ter, pessoal. Porque quando nós temos essa intencionalidade, o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque a gente fala, Deus, toca nas pessoas, que elas sejam evangelizadas, que elas venham para a igreja. Tá bom, como que estão vindo para a igreja? Você está convidando, você está discipulando, eu estou discipulando. Vocês estão entendendo? É tudo uma intencionalidade. A gente gosta muito de usar esse texto solto, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Aí sabe o que a pessoa faz? Eu só creio. Aí a casa não é salva. Mas por quê, pastor? Ó a chave de ouro que está na Bíblia. Continua ali no texto. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa. Paulo e Silas estavam onde? Na prisão, presos. Tem que ler todo o texto e entender o contexto. Paulo e Silas preso, tá certo? Deu a meia-noite. E aí, Silas, como você tá? Tô tranquilo. Troncos e algemas nos pés, nas mãos, tá tranquilo? Tô. Meu, lembra daquele corinho de fogo? Que horas são? Meia-noite. Lembro. Nossa, vamos cantar? Vamos. Se começarmos a orar, o que vai acontecer? Este templo tremerá. Começaram a cantar. Começou a sacudir a cadeia. Bum, 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 bum. As portas se abriram. Pum. Veio o carcereiro que estava tomando conta daqueles prisioneiros. Meu, as celas se abriram. O meu pretor vai me matar. Então deixa eu logo tirar a minha vida, porque ele vai me matar. Quando ele tirou a espada, Paulo, já livre, fala, bonitão, não faça mal a você não. Por quê? Todos nós estamos aqui. O carcereiro vai chegando perto. Tremendo, o texto bíblico diz. Da cela de Paulo, olha para dentro de Paulo, para dentro da cela, encontra Paulo e Silas sem nenhumas algemas. Ele se ajoelha e ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha só, simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Começa o texto que a gente não continua lendo. Então, Paulo pregou para ele, pregação do evangelho, ensinou. O carcereiro levou Paulo para a casa dele. Na casa dele, Paulo evangelizou a mulher, evangelizou os filhos, está no texto. Evangelizou os filhos. Depois que evangelizou os filhos, se batizaram. Aí foi salvo tu e toda a sua casa. Não é uma magia. Não é assim, vou crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo tua causa. Não, tô crendo, tô orando. Tá bom, o que você está fazendo? Tá evangelizando? Marcou discipulado? Levou para o batismo? Aí é salvo. Não existe salvação sem pregação de evangelho. Você está entendendo, irmãos? Não é só dobrar o joelho e orar. Não é só dobrar o joelho e orar. É falar de Jesus para as pessoas intencionalmente. Mas como pastor, vou começar um estudo bíblico. Quer fazer comigo esse estudo? Vamos estudar a Bíblia junto? Estou com uma apostilinha aqui legal para a gente estudar. É isso! Só que daí a gente quer que o marido seja salvo, mas não discipula. A gente quer que o filho seja salvo, não discipula. A gente quer que a esposa seja salva, não discipula. A gente quer que os amigos sejam salvos e a gente não discipula. Aí a gente joga toda a responsabilidade diante de Deus. Aí eu falo, e a nossa? Que é o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que nesse ano de 2026 que entra, pessoal, nós como igreja, como For You Church, a gente possa sair dessas 4 paredes e ir para as casas agora. Ir para as casas. A gente vai se reunir nos domingos aqui para buscar o revestimento de Deus, para cultuar ao Deus verdadeiro, que isso é o culto racional, ouvir as instruções da palavra de Deus, mas a nossa vida é lá fora. A nossa vida é igual um campo de futebol, pessoal. A vida cristã é igualzinho um campo de futebol. Já dei esse exemplo aqui. Igualzinho um campo de futebol. Aqui no domingo é só os 15 minutos de intervalo. A gente vem aqui no intervalo para quê?
para receber as instruções do técnico. Recebeu as instruções do técnico. Quem que é o técnico? Jesus, através de sua palavra. Recebemos a instrução, recebemos as diretrizes, o que nós devemos fazer, e agora o seguinte, apitou, volta para o campo. Segundo tempo. 45 minutos de jogo. Aí é lá fora. Então aquilo que você e eu recebemos aqui do domingo, na semana é o jogo. Aí o que a gente vai vir no outro domingo? A gente vem aqui para recarregar as baterias. Para falar, para receber as instruções do técnico Jesus, que nunca perdeu uma batalha. E vai de novo, e agora vamos jogar de novo. Aí é no meio do campo que tem o quê? Bica na canela, puxão de camisa, é lá. Aí a gente volta para cá no intervalo. Aí vem o bálsamo da palavra de Deus. Nos confronta. Vamos lá que você consegue, meu filho. Você deixou outro passar. Vamos embora. Vamos lá. Confio em você. Vamos lá. Não vai ser fácil. Toma aqui um gelol. Vamos pro jogo de novo. Aí a gente recebe aqui e vai pro jogo da vida novamente, pessoal. Então que nesse ano de 2026, você e eu sejamos um discipulador. Amém? Sejamos um discipulador. Se coloca de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. E você agora vai fazer grupos aí de oração, rapidinho. Faz aí em grupos de 5, 6, 7 pessoas. E nós vamos orar intencionalmente. Você vai perguntar o nome dessa pessoa aí do seu lado. Pode fazer o grupo. Fecha aí as rodas. E você vai orar para que Deus enche essa pessoa com o espírito dela, uma unção dobrada, para que ela seja uma excelente discipuladora ou discipulador no ano de 2026. Fale aí para as pessoas que estão do seu grupo. Vou profetizar na tua vida hoje. Se prepara, pode falar para ela, se prepara para trabalhar em 2026. Arregaça a manga, porque Deus vai te usar. Deixa Deus te usar. Amém. Então vamos orar agora. Pai, é no nome de Jesus que nós, como igreja,